meus amigos, vocês acabam de chegar no canal mais especializado na banca Quadrix. O assunto de hoje será arquivologia. Peguei as poucas questões que caíram em 2023 e vamos trabalhar ela aqui agora para você fazer uma ótima revisão. Todas as questões de hoje são de múltipla escolha. Por quê? Quadrix costuma fazer prova de certo e errado e prova de múltipla escolha. Então, hoje será múltipla escolha e amanhã, talvez, na semana que vem, postarei novamente com certo e errado, ok? Então, vamos para a primeira questão. Ó, essa questão aqui caiu na Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás, em 2023. O arquivo permanente é aquele que... Existem três tipos de arquivos. Temos o corrente, aquele que a gente usa toda hora. Temos o arquivo intermediário, aquele que você não vai usar de vez em quando. E tem o permanente, aquele que você não vai usar mais. Tá? Permanente, só lembrar que você não vai usar mais. Geralmente ele tem um valor histórico. Ele geralmente, ou então você tem que arquivar o arquivo porque é alguma coisa de nota fiscal que você tem guardado durante alguns anos. Ou seja, ele é aquele arquivo que você não vai usar por um bom tempo, mas vai ficar bem arquivado, fácil de localizar caso você queira fazer uma pesquisa nele, tá? Esse é o permanente. O recorrente, você vai usar toda hora, intermediário de vez em quando, e só isso você vai acertar a questão. Vamos lá, na letra A. Guarda a documentação mais atual e frequentemente consultada. A mais atual e frequentemente consultada são os arquivos correntes. Já falei, existem três tipos de arquivo. Esse é o corrente. B. Inclui documentos do arquivo corrente que deixaram de ser usados com frequência. Se você deixou de ser usado com frequência, você não vai para o permanente. Você vai para o intermediário. Por quê? Porque você vai usar ele ainda. Como falou assim, você vai deixar de usar. Aí você vai para o permanente. Tá legal? Pode sair do corrente para o permanente? Pode. Mas a maioria vai sair do corrente para o intermediário. Deve ser mantido em local de fácil acesso para facilitar a consulta permanente. Fácil acesso não é bem assim não. Fácil acesso a gente deixa o corrente, que você vai usar toda hora. E já a letra D é considerado como um arquivo de movimento. Opa, é o corrente, aqui está falando toda hora do corrente. Tá? Você tem que saber a diferença dos três. O corrente você vai usar toda hora, movimentação, acesso rápido. O permanente você não precisa de acesso rápido, porque está lá guardadinho. É um acesso mais histórico. Tá legal? Então por isso que o nosso gabarito tem que ser, então, é considerado arquivo. Tem mais uma aqui, letra E. Contém documentos que perderam o valor administrativo, porém são providos de valor secundário ou histórico-cultural. Por que perdeu o valor administrativo no permanente? Porque, por exemplo, se tivesse valor administrativo, você estaria usando ele toda hora, ou pelo menos de vez em quando. É algo que você já acabou. Você já fez tudo que tinha que fazer com ele. Mas ele serve assim para mostrar a história da empresa, a história do órgão, serve para você fazer uma consulta de como era o órgão em determinada época, quanto que gastava no órgão em determinada época. Mas você não vai usar isso agora de vez em quando. Então, perdeu o valor administrativo agora, mas ele tem um valor histórico. Tá? Então, esse é o nosso gabarito, essa é a nossa resposta, letra E. Tá vendo como não é difícil acertar questões de direito administrativo, não, de arquivologia da banca Quadrix? Lembrando, se você está gostando dessas aulas, vou deixar uma playlist aqui embaixo na descrição desse vídeo aqui, com mais umas 50 aulas só da banca Quadrix de diversas matérias, português, direito administrativo, constitucional, atendimento ao público. Tem várias aulas aqui embaixo gratuitas. Já falei, é o canal mais especializado na banca Quadrix e muita aula gratuita aqui para você. Agora vamos então para a questão número 2. Com relação a seu gênero, as plantas arquitetônicas de um edifício são classificadas como documentos. Que tipo de documento? Planta arquitetônica, te lembra do quê? Quando você faz uma planta de uma casa, é quando você estivesse fazendo o quê? O mapa da casa. E quando a gente lembra de mapa, a gente lembra de geografia, que a gente faz um mapa mundi, a gente lembra da cartografia. Tá vendo? Uma coisa leva a outra. Esse é o nosso gabarito da questão, cartográficos. Basta você lembrar, falou arquitetônico, falou alguma coisa de engenharia, falou sobre geografia, com certeza vai ser cartográfico.
Icográfico. O que a gente pode falar de icográfico? Você lembra do ícone? Que você usa bastante aí no WhatsApp, ou se você usa no Instagram, você usa nas redes sociais vários ícones. O que é um ícone? É um desenho. Então você vê desenho, falou de alguma coisa no desenho, alguma coisa que tem lá, sei lá, como é que é? Cartaz, estampa, icográfico. Falou alguma coisa de filmográfico na letra E, é de filme. Fotográfico, você sabe que é foto. Tá vendo? Cada um já está voltado para que realmente serve cada um deles. Então, quando você fala então arquitetônico, fala de sei lá, alguma coisa voltada nessa parte que como se estivesse mapeando algo, é cartográfico. Então vamos agora para a questão número 3. Tá vendo que rapidinho respondo essas questões? Ainda te explico as questões em menos de 3 minutos? Na nossa prova você tem mais ou menos uns 2 minutos para cada questão dessa. Então você tem pensado o que eu estou fazendo aqui rapidamente. E como que você vai fazer para pensar rapidamente? Resolvendo muita questão da Quadrix. E vamos para mais uma. A respeito da gestão de documentos, julgue os seguintes itens. Vocês vão julgar 1, 2, 3. O que eu te dou uma dica aqui? Quando você estiver julgando, se você não sabe 1, você pula pro 2. Porque quando você descobrir pelo menos 1, 2, 3, você consegue ir eliminando alternativas embaixo. Aí vai te ajudar a achar a resposta certa. São objetivos da gestão de documentos: a racionalização, a eficiência e a preservação da memória, tá? Então, são objetivos da gestão de documentos. O que é gestão de documento? Organização dos documentos, ou seja, administração do documento. Você ser racionalização, ou seja, você usar razão nele, você usar eficiência, você não gastar material demais, você preservar a memória do documento, preservar o documento. Isso você tem que fazer quando você está organizando os arquivos? Sim, a 1 parece estar certa. A 2, a gestão de documentos. Eu falei para vocês eliminar a questão embaixo, mas eu não eliminei, né? Se você sabe que a 1 está certa, você pode aqui, ó, a 2, você sabe que está errada, falou que apenas a 1. Ó, a C também está errada, falou apenas a 3. O resto tem 1, tá vendo? Já eliminei 2 alternativas. 2. A gestão de documentos deve garantir, por meio da preservação do acervo, que a documentação produzida esteja acessível a curto prazo. A gestão de documentos deve garantir... Não, aqui não falou de qual etapa o documento está. Está na corrente? Está intermediário? Está na permanente? Por quê? Garantir, igual falou aqui, por meio da preservação do acervo, o documento produzido esteja acessível a curto prazo. Isso aqui é lá na corrente que tem que acessar rapidamente. O permanente não precisa acessar a curto prazo. Tá? Então a 2 já está errada. Eliminando a 2, porque não falou nada de corrente aqui, não falou nada. Então aqui falou 1 e 2, então cortei a 2 aqui. Ou vai ser apenas a 1, ou vai ser a 1 e a 3. Agora vamos desempatar esse negócio. As principais atividades da gestão de documentos são realizadas no arquivo permanente. Peraí, as principais atividades no arquivo permanente? Arquivo permanente você não faz nada. Ele está guardadinho lá, só quando alguém lembrar de algo. O que será? Quando é que surgiu a empresa? Você tem algum documento da escritura? Né? Ou seja, alguma coisa assim que você vai procurar nele. Mas na principal atividade da empresa está no ativo corrente, você está usando toda hora. Tá legal? Lá que está a principal atividade da empresa, então também eu vou cancelar a letra C. O que sobrou para mim aqui? Apenas o item 1 está correto. E o nosso gabarito da questão, a letra A. Viu como é que não está difícil? Você sabendo apenas o básico de arquivologia, você começa a acertar todas as questões da banca Quadrix. Vamos fazer mais uma? Tá, mais uma aqui, ó. Questão número 4. No que se refere à microfilmagem, julgue os itens a seguir. 1. De novo, a banca Quadrix gosta desse negócio de 1, 2, 3. São todas as questões aqui hoje de 2023. A microfilmagem é uma técnica que propicia uma maneira prática, fácil e econômica de registrar
distribuir e localizar dados manuscritos e registros impressos ou ilustrados. Microfilmagem, você sabe, é uma filmagem. Ela registra algo, sim, ela distribui, localiza dados manuscritos, registra. Ela é econômica, é uma maneira econômica, porque ela fica um arquivo pequenininho, você consegue registrar, distribuir, localizar fácil, vai ficar dentro do sistema, os manuscritos impressos ou ilustrados. Aqui não estou vendo nenhum erro, parece que está tudo certinho. A 2, a técnica de microfilmagem tem os seguintes benefícios: validade legal, redução sensível de espaço. Eu falei microfilmagem, fica uma coisa pequenininha. Só lembrar disso, vem o nome de microfilmagem. Então por isso que eu falo que é econômica, na primeira, e aqui está falando aqui, redução sensível de espaço, acesso fácil, ela é rápida, ela é segura, tá? Ela dura bastante tempo. A microfilmagem, tudo isso aqui tem tudo a ver com a microfilmagem também. Então você vai anotando isso aqui, mas na hora dessa prova, quando cair microfilmagem, tudo que falou na 1 e tudo que falou na 2 vai servir para ela. E a banca Quadrix sempre cobra os mesmos tipos de arquivo. Se ela cobrou em 2023 microfilmagem, com certeza ela vai continuar cobrando microfilmagem, tá? Entende-se por microfilme o resultado do processo de reprodução em filmes de documentos, dados, imagens por meio fotográfico ou eletrônicos, em diferentes graus de redução. Microfilme, resultado do processo de reprodução de um documento. Já falou, filmes, documentos, aqui em cima registra documento, ela registra imagem, ela registra fotografia, ela registra eletrônico, ela registra impresso, ilustrados. Então tudo aqui, tudo a 1, 2 e 3, todas elas estão relacionadas com microfilme e microfilmagem. Então o que você vai fazer no seu resuminho? Você vai colocar lá, microfilmagem, uma coisa econômica. É uma coisa que é pequena, ou seja, precisa de pouco espaço. Ela consegue registrar facilmente, é fácil ser localizado, fácil acesso. Você consegue localizar manuscritos, fotos impressos. Tudo isso aqui, igual tá aqui, tá? Ela é rápida, ela é dura. Isso é a microfilmagem. É isso que você vai guardar para a prova da banca Quadrix. Essa é a questão número 4, tá? Temos mais questões? Temos sim. Porém, antes de responder a questão número 5, eu vou deixar aqui embaixo também um link do meu curso voltado para a Quadrix. O único curso que você vai encontrar em toda a internet totalmente especializado nessa banca. Tem várias aulas de português, aulas de matemática, aulas de informática. Meus alunos sempre gabaritam as provas de informática. Você não precisa saber nada de informática não. Assista as aulas lá, você vai gabaritar informática. Várias aulas de direito constitucional, temos lá aulas de direito administrativo, aulas de arquivologia. Ou seja, são quase... Última vez que eu voltei estava 135 aulas voltadas para Quadrix. E vou continuar sempre atualizando o curso. Eu acho até o final desse ano esse curso vai ter lá umas 200 aulas da Quadrix, com certeza, tá? Quer especializar na banca Quadrix e nunca mais errar a questão? Link aqui embaixo. Vamos agora à questão número 5. Consideram-se como arquivos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por uma pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. Com base nessa informação, assinale a alternativa que apresenta a finalidade de um arquivo. Te deu um texto enorme no começo, mas a perguntinha meio estava só no final aqui, Essa que é a nossa pergunta. Tá? Com base nessa informação, assinale a alternativa que apresenta a finalidade de um documento. Finalidade. Qual é a finalidade desse documento? É só isso que a gente quer nessa questão, mais nada, tá? Para que serve um documento? Letra A. Servir à administração de instituições de qualquer natureza
e como fonte de pesquisa a história. Sim, o documento serve a qualquer administração, sim. O documento, toda empresa tem documento, todo órgão público tem documento, então vai servir tanto empresa privada quanto empresa pública. Ela serve como histórico, sim, porque temos arquivo permanente que a gente usa como histórico. Tá? Serve como fonte de pesquisa? Serve. Documentos e arquivos, quando é bem, tem uma boa gestão, são bem arquivados, são fáceis de acessados. Hoje em dia, nos órgãos públicos, a gente utiliza sistema. Os arquivos são todos colocados online, no sistema. Então, você digita no sistema, o arquivo é fácil. Por quê? Por exemplo, talvez você tenha que trabalhar no interior, mas a sede do órgão é na capital. Tanto no interior como na capital, consegue acessar o mesmo arquivo rapidamente, é fácil de acessar. Então, a letra A está totalmente certa sobre arquivo. Tá? Então, o nosso gabarito da questão. Já a B falou aqui, ó. Olha essa palavrinha, somente. Muito cuidado, ó. Somente, somente, tá? Essa palavrinha deixa muita questão da quadrix errada. Olha só. Servir somente a administração pública e como fonte de pesquisa histórica. Pública ou privada. Arquivo. Empresa privada também usa arquivo. Tá? E arquivo de empresa privada pode se tornar público também, porque talvez a empresa privada trabalhe em algo que é voltado para o público e a administração, os órgãos públicos podem pegar esse arquivo e fazer virar permanente lá no órgão público. Pode virar arquivo privado, pode virar arquivo público. Então, o somente aqui, ó, nunca vai ser somente uma coisa. Jamais, nunca. Somente, essas palavrinhas deixam muita questão errada. Por quê? Quando a pessoa sempre vai ter uma brecha, principalmente quando você estiver estudando lei. Sempre existe uma brecha que a gente pode... Não vai ser somente dessa maneira. E o mundo sempre vem mudando. Então a banca não vai colocar somente. Veja a letra C. Servir somente a administração privada. Tá vendo? Pode ser a privada e pode ser a pública. E a letra D. Servir a administração de instituições de qualquer natureza para a conservação de documentos. Então, a finalidade do arquivo é conservar, apenas conservar, são de documentos. Porque aqui na letra A falou como fonte de pesquisa, serve como fonte de pesquisa, e serve para histórica também, que são os arquivos permanentes. Aqui falou que a gente tem a finalidade de um arquivo, ele servir qualquer instituição, seja privada ou pública, porém para conservação de documentos. A letra E, servir de administração de instituições de qualquer natureza para organização de documentos. Ambas estariam certas, são meias certas. Arquivo, a gente organiza o arquivo. Só que a finalidade do arquivo não é organizar arquivo. A finalidade do arquivo não é conservar arquivo. Conservação de documentos. Então a gente faz um arquivo para conservar arquivo. Então isso não é uma finalidade do arquivo. A finalidade do arquivo é você ter algum dado para servir de fonte de pesquisa. Por quê? A gente pesquisa lá nesses arquivos sobre a parte financeira, a parte histórica, a parte humana, a parte de recursos humanos, para saber quem é contratado, quem não é, quem já trabalhou na empresa. Serve como fonte de pesquisa de várias coisas. Então, essa é a finalidade do arquivo. Você produzir informações e depois poder colher essas informações para você trabalhar com essas informações. E quando você não estiver mais utilizando isso, vai servir como fonte histórica, vamos colocar no permanente. Mas a finalidade do arquivo não pode ser a conservação do próprio arquivo. Então eu estou criando arquivo para poder proteger o arquivo. Aí não. A conservação do arquivo vem depois. A gente tem o arquivo com a sua finalidade e a gente tem que preservar esse arquivo para poder ter essa pesquisa e essa fonte histórica. A mesma coisa é organizar. Você não vai criar arquivo para poder ter arquivo para organizar. Não. A finalidade do arquivo é você preservar a informação, só que você tem que organizar essa informação com esse documento. Tá vendo como é sutil a diferença da letra D e letra E? E muita gente no concurso marcou letra D e letra E. A gente tem que olhar qual é a finalidade, para que serve o arquivo.
Não é para conservar nem organizar. O arquivo serve para você pesquisar depois o que você colocou no arquivo. Tá legal? Deu para compreender? Então essa foi a nossa aula de hoje na Banca Quadrix de 2023 e sempre estarei trazendo outras aulas para vocês, tá? Qual aula que você não encontrou aqui no canal, qual matéria que você está precisando muito para o seu concurso? Deixe um comentário aqui e também eu preciso do seu feedback. Eu preciso saber o que você achou da minha aula, o que eu posso melhorar, se você está achando bom, se está achando ruim. Pode dizer aqui que o canal é seu. Meu objetivo é fazer você passar. Se você tiver com dúvida ainda em arquivologia, deixa a dúvida aqui embaixo que estarei pronto para te ajudar. Eu falei, não vai para a prova com dúvida. Eu estou aqui para te ajudar.